acho que alguns já me conhecem, né? Já vim aqui algumas vezes. Eu adoro essa igreja, amo de paixão, né? Já tenho amigos aqui, a Simone, a Denise. Já participei de feiras da saúde, eu e minha família. Principalmente a minha mãe, né? A minha filha também é psicóloga, já veio aqui muitas vezes. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Hoje é um dia para a nossa igreja que eu acho que é um ato de amor. Bom, vamos só esperar, né, os jovens irem para... que eles terão um culto especial para eles, né? Porque esse assunto ele é bem delicado. Eu achei muito legal que a igreja aqui do Pari teve um cuidado e um amor para falar com eles de uma forma tão especial sobre esse assunto. Antes de começar, né? Então nós estamos aí nessa programação Quebrando o Silêncio. Meu nome é Luciana Moura, eu sou da igreja do Tucuruvi, eu sou psicóloga e neuropsicóloga. Então, psicóloga, todo mundo conhece, né? A gente ajuda aí nas emoções das pessoas. Eu trabalho muito com crianças, o meu foco é crianças. E neuropsicóloga, o que é uma neuropsicóloga? É aquela que ajuda confeccionando laudos para o neurologista, caso a criança tenha alguma hipótese de autismo ou TDAH. Então, é um profissional que trabalha ali, que ajuda no diagnóstico. Antes de começar, eu queria lembrar, por quê, né? Por que nossa igreja tem essa preocupação em todo ano, no mês de agosto, né, usar esse tema? Então, eu vou pedir para vocês abrirem uma vez só a Bíblia, depois eu vou estar projetando aqui, tá? Mas o porquê, aqui, a nossa carta de amor tem tudo. E aqui menciona o porquê existe esse momento. Vamos ver comigo? Fica em 2 Timóteo... Não, desculpa. 3 Timóteo, de 1 a 6. Será que alguém pode ler para mim? Segundo Timóteo 3, Segundo Timóteo 3, 1. Sabe, porém, pois os homens Isso mesmo. Então, a gente percebe que nós estamos ali no fim dos tempos, né? Já estamos iniciando onde o amor vai enfraquecendo entre os homens. E por isso que está aumentando cada vez mais o desamor e a violência. Então, nós estamos hoje aqui para essa programação. Eu quero dividir em duas partes. A primeira, o que pode estar acontecendo conosco e nós podemos estar sendo agressores. Eu quero dizer nesse momento, aqui, nós da igreja, muitas vezes a gente comete e ameaça a criança, às vezes com a nossa ansiedade. Nós estamos num momento onde estamos trabalhando muito, passamos aí, ainda tem um resíduo aí da pandemia, os nossos medos, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas estão ainda recuperando, né, as dívidas que foram feitas, enfim, e a gente está com muita pouca paciência. E muitas vezes a gente desconta nos filhos, tá? Então, nós vamos falar sobre a violência física, né? Mas eu quero aqui deixar essa mensagem para a gente. Como eu estou agindo com o meu filho? Quais são as palavras que eu estou usando? Isso é muito importante,
tá? E a importância também de termos a sensibilidade de falar sobre esse assunto. Então, eu estou aqui nesse momento para ajudar vocês a observarem o que está acontecendo em casa com os nossos filhos, tá bom? E eu vejo aqui que tem algum professor que trabalha com criança, se puder levantar a mão. Isso. Então, esse é o nosso papel enquanto professores, nós do Ministério da Igreja, tá? Diretor de aventureiros, dos desbravadores, enfim, é esse olhar sensível que precisamos ter. Bom, vamos iniciar aqui, vou ser bem breve para a gente, eu quero deixar um tempinho para o final, para as perguntas, tá, gente? Vamos lá. Então, vamos aqui, mais uma mensagem, né? Eis que lhe trarei saúde, cura e sararei-lhes, e lhes revelarei abundância, aqui está um reflexo, não consigo ver, e paz e segurança. Essa é uma das promessas de Deus, né, para a gente. Então, em frente a tantos problemas, nós sabemos que tem uma pessoa lá em cima que cuida de nós, tá? Então, isso é uma das promessas onde nós vamos nos apoiar e acreditar com muita fé. Agora, nós vamos falar do quê? Das vítimas vulneráveis. Então, o que está acontecendo? Como nós vimos lá no 2 Timóteo, a criança hoje ela está sendo um alvo. Por que vulnerável? Porque ela sempre obedece ao adulto. E não só ao adulto. Então, é importante ao mais velho. Então, ela acaba sendo a vítima vulnerável. Aqui, eu queria dar um alerta para vocês, o seguinte, está aumentando cada vez mais. As estatísticas mostram que a idade média da violência que está acontecendo é das crianças muito pequenas, de 2 a 4 anos. Tá? Porque nessa idade, a criança ela ainda não sabe o que está acontecendo. Ela não entende, ela ainda não sabe direito o que é uma manipulação ou o que é um carinho. Então, é nessa idade que a gente tem que se preocupar bastante. Tá? Aqui, a gente mostra os dados estatísticos. Tá? Todo esse material que eu peguei aqui, queridos, são materiais que vêm lá da associação. Tá? Então, por isso que essas estatísticas todas vieram de lá. Isso é muito, muito perigoso o que está acontecendo, né? Os números são assustadores. Vamos ver uma outra palavra aqui. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O que eu quero dizer aqui quando eu trago esse verso? Muitas vezes, também, às vezes, a gente vê algumas brincadeiras entre as crianças, eu tenho que ter muita cautela para estar entendendo se realmente aqui trata-se de uma brincadeira ou de uma manipulação. Vou falar uma coisa, entre irmãos, vou dar esse exemplo entre irmãos. Então, eu tenho que ter aquela sensibilidade, porque essa criança não sabe. Hoje, ela vê muita coisa, mesmo novela à tarde, né, a gente está vendo. Então, às vezes, a criança ela não está efetivamente manipulando ali o irmão, o primo, o amiguinho. Às vezes, ele está brincando, é o momento que a gente tem que ter essa sensibilidade de falar, olha, não é assim. Né? E explicar, nós temos muitas literaturas que mostram, né? Tem até bonequinhos, né? Aonde tem que tocar, onde não pode tocar. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para já não julgar como manipulação, e sim como uma demonstração de afeto, mas a gente vai reeducando essa criança para ela entender que não é assim que funciona, que é o ideal. Feridas abertas. Eu quero trabalhar com vocês também sobre a sensibilidade. Então, cabe a nós proteger nossas crianças, garantindo a elas o amor, a segurança e o auxílio de que precisam. Tá? Então, uma coisa que eu acho muito importante, nós que somos pais, temos sobrinhos, é importante falar para a criança, se ela está na escola, sempre direcionar uma pessoa
que seria uma rede de apoio para ela em algum momento. Olha, um amiguinho fez alguma brincadeira, tocou, né, em alguma parte íntima. É importante essa criança ela ter aquele apoio, por exemplo, na escola, na igreja, sabe? É importante ela tenha sempre uma pessoa que vai ali cuidar dela, para ela, porque às vezes a gente não está perto e normalmente quem pratica a violência, a manipulação, são pessoas próximas. E elas vão sempre se achegando de uma forma seduzindo a criança. Então, às vezes, a criança ela não sabe. Então, é importante a gente sempre ter lá na escola um agente, ou a pro, ou a tia, a monitora, sempre que cuide dos nossos filhos. Então, porque a criança nessa idade, ela não vai falar. Ela nem sabe direito. Mas é importante, às vezes, um amiguinho que fica muito perto. Eu faço muito atendimento para criança e eu vejo muita criança falando algumas coisas para mim que a criança acaba não falando, ou porque ela esquece também. Mas, olha, aconteceu comigo que o meu amiguinho abaixou a minha calça. Né? Então, acaba falando em consultório e acaba não falando, porque chega em casa, faz outras coisas. Então, sempre falando, olha, se acontecer, já fala com a pro, porque até chegar em casa eles vão esquecendo. Tá? E isso vão gerando também feridas em alguns casos, sabe? Então, quando a criança ela percebe, ela sempre acha que ela é a culpada. Esse é o grande, né? E a gente já percebe muito depois, é o que mais acontece. A mãe fica sabendo muito depois o que aconteceu com aquele amigo, né? Com aquele primo um pouco mais velho, né? Fica sabendo muito depois. Então, é importante a gente perceber. Depois eu vou mostrar para vocês alguns sintomas da criança quando ela sugere que ela está sendo manipulada. Tá? Eu estou aqui, eu não enxergo ali de frente, eu estou olhando aqui o meu arquivo. Então, assim como rasuras em um caderno deixam marcas, tá? Então, o abuso, a violência gera marcas na criança também. E muitas vezes a gente precisa compreender essa criança. Se a criança ela fica num quarto, se ela fica por muito tempo, a gente tem que estar sempre monitorando, porque isso pode trazer prejuízos também no momento em que a gente não está percebendo, isso vai provocando prejuízo na criança. Ó, já vamos num primeiro sintoma aí, hein? Quando a gente percebe, poxa, minha filha ela não é nervosa, mas agora ela está tendo algumas mudanças de comportamento, mudanças social, exibicionismo. Eu vou falar no próximo slide também, mas eu já vou iniciar aqui. Às vezes, se a gente percebe que a criança está um pouco mais sexualizada, isso é um dos indícios. Tá? Então, a forma dela sentar, de puxar o amiguinho para o lado para fazer umas brincadeirinhas, a gente tem que ficar sempre esperto. Então, a gente percebe que é uma criança, que ela já viu alguma coisa, já fizeram com ela alguma coisa, ela tenta reproduzir depois. Com os brinquedos também. É importante a gente entender como que ela pega o brinquedo. A gente percebe, na terapia infantil, a gente usa muito lúdico, muito brincar. Tá? Eu, no meu consultório, a minha sala ela fica aberta. Ela não fica exposta para os pais, mas eu gosto de deixar aberta, né, para não ficar aquele ambiente muito fechado e a criança se sentir presa. Mas é importante a gente estar ali observando o brincar da criança, tá? E ver como ela está manuseando ali os brinquedos. A gente vai ter uma ideia do que está passando ali na cabecinha dela. Então, um dos sintomas é a agressividade e o exibicionismo. Então, vamos lá para os sintomas pontuais para a gente estar observando. Gente, eu acredito, nós somos aqui do povo de Deus. Nossa missão aqui, com esse trabalho, é alertar pessoas. E assim, vocês aqui estão muito expostos também às pessoas onde tem crianças que estão vulneráveis. Então, é importante, quando vem alguém, né, morador de rua, e está muito brincando com o irmãozinho mais velho, é importante passar essa informação para os pais. Esse é o nosso papel, porque eu acredito que essa violência não está acontecendo aqui com a gente, assim, entre pais e mães, eu não acredito.
Mas eu acredito que Deus está nos usando para ensinarmos pessoas, principalmente a agir de forma antecipatória. Então, vamos lá para os sintomas, tá bom? Então, é importante notar o quê? Reações repentinas, silêncio predominante, quer dizer, a criança começa a se isolar, proximidades excessivas, tipo, não larga, né, que aconteceu essa semana comigo, ele não larga de mim, não sei o que aconteceu, que agora eu vou no banheiro, ele quer estar dentro comigo no banheiro, eu estou falando uma criança pequena, não larga de mim. Eu preciso entender por que a criança começou a ser assim, não deixa mais a mãe, não quer ir para a escola. Alguma coisa aconteceu, né? O isolamento, irritabilidade, choros, né? Comportamentos sexuais, como eu falei, falta de apetite, fracasso escolar, pesadelos, medos e pessimismo. Em termos psicológicos, as vítimas são mais propensas a ser diagnosticadas com depressão e ansiedade, tá? Então, a gente já começa a entender o quê? A criança ela está mais triste, ou ela está acelerada, a ansiedade voltada com medo. Então, é importante a gente estar analisando esses sinais. É importante quando nós estamos lá, o diretor de desbravador, de aventureiro, nossa, essa criança mudou, mãe, está tudo bem? Né? É importante a gente ter esse olhar para a criança, tá? Porque a gente vê muito nos acampamentos, a gente percebe muito mais a criança quando a gente está fora, né? Então, por exemplo, eu tenho crianças em acampamento que brincam, ou está mais na hora de dormir, né? Quer dormir pertinho, ou quer ficar longe de tal amiguinho. Então, a gente tem que perceber bastante isso, tá? Esse item é muito importante. Como os traumas da infância influenciam nossa percepção sobre Deus. Então, é importante também a gente observar o quê? Quando a criança, ela deixa, porque a criança ela adora as historinhas, né? E quando a criança começa a ter uma imagem distorcida da mãe, você não gosta de mim, você me odeia, você me larga, Deus esqueceu de mim, Deus não gosta de mim. Isso são momentos, são imagens distorcidas que a gente começa a perceber na criança. Aí que é o momento que a gente conversa, mas por quê? Por que, filho, você acha que eu deixei você? Por que eu larguei você? Por que você não gosta de Deus? Então, ela tem um sentimento, a criança ela tem um sentimento muito distorcido de algumas situações. Ela acha que a culpa é dela, ela acha que é pecado, ela não sabe do jeito que está acontecendo. Então, é muito importante a gente estar observando isso na criança. E os medos, né? Ela começa a ter medo de falar com Deus, ela começa a ter medo das coisas, porque tem muito pesadelo. É importante falar, às vezes a criança não consegue falar, dê para ela desenhos. Mas, filho, o que você sonhou? Às vezes a criança ela não lembra muito o sonho. Mas se a gente dá um papel, a criança reproduz tudo. Eu faço muito isso em consultório. Aí você percebe algumas coisas, né, que a criança vai desenhando, que ela está transferindo. É muito importante também a gente saber o que elas estão assistindo, o que elas estão vendo, né? Porque, às vezes, o meu filho é o agressor e eu não sei. Então, a gente está falando de crianças que sofrem, mas é preciso entender se não é o meu filho. Como que ele brinca? Como que ele brinca com as bonecas, né, da minha filha? É muito importante ter esse olhar também, para entender se o meu filho não está sendo o agressor. Vamos agora, mais uma palavrinha de Deus. Podemos buscar consolo e força em Deus, pois perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas vezes a gente fica, né, com uma angústia, principalmente quando a gente descobre alguma situação do vizinho, ou da igreja, ou na televisão, né? A gente tem que trabalhar isso muito no nosso coração também. Saber como trabalhar dentro da gente tudo isso. É muito difícil quando a gente observa, a gente percebe a violência. Tá? Como que eu também combato? Né? Eu falo assim, Luciana,
às vezes eu sou grosso com o meu filho, às vezes eu sou cruel com ele. Como é que eu faço? A gente tem que ter alguns momentos de: vou para casa, meu chefe brigou comigo, ele foi injusto. Ore ao Senhor. Vai para casa para quebrantar, como falou aquele louvor, e quebrando o coração ruim. Para que quando chegarmos em casa, né, as coisas vão sendo minimizadas. Deus vai cuidando de tudo, porque nós estamos muito propensos. E às vezes eu, em consultório também, ao atender uma pessoa, eu falo que eu atendo muito mães narcisistas. Gente, é muito difícil. Existe, a gente pensa que é só em filme, não, existem muito próximo de nós, mães narcisistas. O que é uma mãe narcisista? Ela oprime, ela obriga, ela ridiculariza a criança, ela acoa, ela insulta, mas assim, às vezes não é insultar de brava. Tá vendo? Você nunca vai bem na prova. Não, porque olha a sua irmã, vai bem melhor. Olha o seu primo. Não, isso aqui é a nota que você me apresenta, você tirou 9,7, porque você não tirou 10. Isso são comportamentos narcisistas. Então, muitas vezes, eu também preciso: Senhor, me ajude, me dê forças. Eu também não quero ir para casa, né, com essa dor, essa angústia no meu coração. Né? A gente também sofre enquanto terapeuta, todos nós, né? Enquanto a gente trabalha no ônibus, no trânsito. Então, eu preciso voltar para casa com as bênçãos do Senhor e falar: Senhor, dissolve tudo isso em mim. Senão eu também acabo sendo o agressor. Gente, está dando para acompanhar? Está dando para me ouvir? Então tá bom. E aí, falando o que eu já estou dizendo, as vivências de amor, confiança e obediência advindas desse relacionamento constituem o alicerce para experiências espirituais sólidas ao longo da vida. Então, quanto mais temos um coração, um comportamento calmo, eu vou transferindo isso para minha criança. E isso pode ser suavizado ali com o ambiente familiar, tá? É a gente entendendo. E agora, o mais importante que eu vou passar agora. Então, a gente entendeu os sintomas, né? Então, vamos fazer um resuminho aí. Então, primeiro, o porquê. Então, estamos nos fins dos tempos. Segundo, o que eu devo fazer? Terceiro, os sintomas, né? Falei dos sintomas. E agora, como prevenir? Então, o abuso infantil, são necessárias ações que promovam um ambiente seguro para as crianças, tá? Então, são atitudes simples. Isso aqui tudo, gente, está nessa revistinha aqui, achei bem importante. É importante vocês lerem, né? É uma revistinha, e esse item aqui, ele está bem explicadinho aqui, uns balõezinhos. Eu achei muito bonita essa revista. Olha, de todos, essa revistinha eu achei sensacional. Que aqui mostra, na página 6... esses detalhes aqui que eu estou falando, tá? Então, vamos lá. Então, são ações aqui do dia a dia, tá? Que acaba abrindo brechas. Então, o que eu tenho que fazer? Manter as portas sempre fechadas, tá? É importante. Eu estou lá com uma pessoa estranha, eu estou com o pedreiro, foi o cara lá da net. Deixa a criança. Sabe, são pessoas que são pessoas, mas a gente não sabe quem são essas pessoas. Então, é importante deixar sempre a criança lá guardadinha. Então, quando entrar uma pessoa estranha, é importante deixar a criança segura. O que fazer para preservar a integridade das crianças? Né? Então, aqui, quando a gente fala da integridade, em todos os sentidos, né? Então, desde a vestimenta, porque a criança ela não entende. Eu quero pôr esse vestidinho. O vestidinho, ela tem 6 anos, está com um vestidinho de 3. Né? Mas eu ponho o shortinho. Enfim, eu acho que é importante a gente sempre preservar a criança, porque o outro pode ver de uma outra forma. Tá? Então, evite postar fotos na internet. Essa foto, às vezes, ela pode ser usada para outros fins. Se precisar trocar, procurar lugar apropriado para trocar sua criança.
para também evitar que fique tirando fotos. Essa é muito importante, que é o que eu vejo muito em consultório. Se vem gente dormir em casa, vocês têm que dormir com a criança, tá? É muito importante isso, porque às vezes é uma brincadeira e às vezes a criança fica muito vulnerável. Então, por isso, principalmente nos acampamentos, a gente sempre tem ali, a gente dorme com as crianças, ficam sempre juntinhas. É importante ter esse cuidado, tá? Porque existem muito brincadeiras entre crianças e isso vai alimentando outras ações. A gente precisa cuidar. Esse é um item também bem delicado, a proximidade. Não é que a criança, não vou deixar mais fulano, ciclano lá da igreja dar beijo. Não é. A gente tem que ter uma sensibilidade, entender, porque tem criança que já vai com tudo, uma pessoa que ela não conhece, né? Então, é importante a gente estar observando isso. É importante a gente também estar vendo as avaliações dos médicos. Gente, é muito importante também. Sabe? Às vezes a gente, tem um médico lá, tá. Não, mas será que alguém foi? Hoje eu sugiro muito, antes de levar qualquer criança, tenham referências. É muito importante ter referência, porque às vezes não é nem ali a manipulação, a violência, mas às vezes tem médico que não tem uma sensibilidade para cuidar de criança. E é muito importante, principalmente aquelas que já estão, né, ali na puberdade, né, onde ocorre a menarca, que é a primeira menstruação. É importante a gente ver a referência desse médico. Tá bom? Referência não só ali no Google, as avaliações do Google, mas referência de alguma pessoa, da igreja, do meu trabalho. É muito importante isso. Outra situação. Valorize quando a criança vem falar. Gente, uma coisa que é importante, quando a criança vem com uma pergunta, ela já sabe mais ou menos a resposta. Mãe, para que serve a camisinha? Aí é o momento que ela já tem ali uma estrutura na cabeça do que é. É importante vocês sentarem e explicar direitinho toda a função. Hoje nós temos vídeo dentro da nossa igreja que explica, né, sobre o nascimento, o que é certo, o que é errado, né? O que pode, o que não pode, que é o tema de hoje, né? O que pode, o que não pode. Aí, brincadeirinha. E hoje, sabe o que eu vejo no consultório? Acho que não tem nenhuma criança que dá para falar de uma forma... Hoje, os jovens, eles fazem brincadeirinhas, e às vezes de uma forma manipulando por orifícios errados, que não é permitido ao Senhor. Deu para entender o que eu quis dizer? Então, para não engravidar, não vamos fazer assim, vamos fazer assim. Então, é importante falar muitas vezes abertamente, tá? Porque existem doenças, né? Eu continuo intacta, mas acaba... E hoje, o que acontece muito? As meninas estão persuadindo muitos meninos. Está muito triste o cenário nos bastidores. É importante a gente falar também. Vem só uma imagem assim, os meninos com as meninas. Os meninos... Não, gente, está mudando também. Então, as meninas estão persuadindo os meninos. Se você não fizer isso, vou falar que você é gay. Então, está bem complicado. Hoje, a maioria está se antecipando muito. Eles estão procurando estratégias. Hoje, a maioria usam 3 nas brincadeiras. Então, eu estou com um cenário aqui nos bastidores bem difícil. E hoje eu vejo as meninas persuadindo, que é o que eu ouço muito no consultório. Lu, eu não sei o que eu faço. Ela quer que eu faça isso, ela quer que eu faça aquilo e eu não quero. Então, às vezes a gente fala em violência, pensa em menina, né? Menino também. Muitas vezes é menino. Tá? Bom, aqui não deixa sozinho em lugares estranhos. Isso é muito importante. A
Apresente as pessoas da sua rede de proteção, isso eu falei, né? Então, deixa a criança sempre com uma pessoa em alerta para que ajude ela em algum momento, em algum problema. A gente tem que falar sobre os toques, né, não permitidos, que é o consentimento e a importância dele, né? Então, é muito importante a gente falar, né, o que pode, o que não pode, quem eu posso beijar, quem eu não posso beijar, quem eu posso abraçar, quem eu não posso abraçar. Eu acho que na igreja é um momento muito gostoso, nós estamos entre amigos, né? Então, isso não caberia... porque eu quero ensinar que a criança seja carinhosa. Porque a pandemia teve aquela situação, não beija ninguém, não abraça ninguém. Eu quero que volte. Mas a gente tem que ter discernimento, a gente tem que passar esse discernimento para a criança. Olha, é permitido isso, quando eu estou perto, quando eu não estou... Né? E outra situação também, queridos, que eu acho muito importante. A criança deficiente. Tá? A criança com habilidades baixas. Hoje é muito alvo de brincadeiras com a criança especial. A criança especial tem que ficar bem perto da gente, tá? Tanto meninos quanto as meninas. Tá? E é como a gente está aqui no ambiente, né, perto do centro, então é importante a gente estar informando os pais sobre isso. Então, ensinar sobre as partes do corpo. É importante a gente explicar para a criança, quando ela vem com uma pergunta, já explicar por que a parte funcional, né, das genitárias. A criança ela vai entendendo também, né? E falar sobre as emoções. É muito importante sobre isso. Então, um dos principais desafios enfrentados pelas autoridades policiais e as investigações é que as vítimas não denunciam, tá? Então, a gente tem que... Nosso papel é justamente... Depois eu vou colocar os canais aqui para denúncia, aí vocês anotam, tá? Mas é muito importante falar, nesse momento aqui com a criança, olha, se você percebeu qualquer coisa errada, um aperto, puxou os shorts, essas brincadeirinhas, fala para a pessoa responsável, fala ali para a mãe, fala para o pai. Aqui, como eu tinha falado antes, sobre a conversa aberta com os filhos, sobre a educação sexual, né? Muito importante. Sabe uma coisa que eu até falaria para os líderes, uma coisa que nós fizemos em Tucuruvi, eu achei muito importante? Ter um momento de ter profissionais com os meninos e com as meninas, separado. E abrir para perguntas, né? Hoje, o adolescente, o jovem, eles não têm higiene, eles não sabem direito. Eu já atendi situação, né, nessa roda que teve em Tucuruvi, que a gente faz aquelas perguntinhas, né, sobre a troca do absorvente. Ela não sabia, ela ficava com o absorvente o dia todinho. Então, ela ia ao banheiro, colocava... Não pode. Hoje, né, eu não sei se ainda... Acho que voltou. Né? Hoje, até no posto de saúde tem absorvente. Então, às vezes, a mãe fala, é caro, tem que economizar. Gente, pega no posto. Hoje tem gratuito absorvente. Então, tem que explicar essa regra de higiene, porque eu vejo muita menina com problemas de infecção urinária por falta de higiene. Não sabem também lavar direitinho. Meninos e meninas, é importante a gente ter aqui na igreja essa orientação, tá? Porque às vezes não falam com a gente, com profissionais, eles acabam falando muita coisa. Então, vamos lá. Então, aqui, de novo, é sobre orientação sexual. Aqui é o que mais difícil, hein? Ambiente virtual. Deixa eu pegar um pouquinho de água aqui. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? É que é uma palestra, tá bom, gente? Então, podem se posicionar. Vocês já viram, a gente vê isso no Fantástico, né? Quando mudam a voz, né? Para preservar a voz da pessoa, aí eles colocam lá a pessoa para fazer a denúncia, enfim, é com a voz mudada, né? Tem muito jogo que a criança acha que aquilo é um amiguinho, e não é amiguinho, não. É um personagem que está por trás seduzindo-a, tá? Olha, troca de roupa para eu ver como você. Então aparece lá a figurinha que é um ursinho. Aí, vamos brincar, seu mestre mandou. Troca de blusinha, coloca aquela blusinha rosa. Aí a criança vai lá e troca, entendeu?
Então, hoje tem muitos aplicativos que a criança baixa e acha que aquilo é uma brincadeira e não é. Por trás tem ali um pedófilo. Então, aqui também fala sobre o mundo virtual, que a gente tem que tomar cuidado, administrar o tempo das telas. Viu? Aí, o que acontece? O menininho mais velho pega, deixa lá o computador e a irmãzinha vai e olha. Então, a gente tem que saber orientar, abrir o diálogo. É importante ter esse controle, tá? Porque o agressor ele vai explorando, não é de um dia para o outro. E aqui, os dados bem importantes dos abusadores. Então, eles têm um relacionamento muito social com a família, com a criança. Ele seduz, tá? As brincadeiras envolvem carinho. Então, a gente tem que entender com quem nossas crianças estão ali conversando. A rede de apoio, como eu disse, o quanto é importante. A família ali, acolhedora, né? E principalmente aqui eu já tinha falado de eu trabalhar estratégias também com os familiares para trabalhar com as crianças com certo transtorno, tá? Aqui eu quero também falar rapidamente sobre o apoio familiar. Como agir quando eu descubro que o meu sobrinho, o meu vizinho... Então, não adianta entrar em desespero. Eu tenho que ver o que está acontecendo, não posso ficar me culpando. Eu posso, nesse momento, entender o que está acontecendo para poder agir. Então, eu também não posso ficar ali envolvido com aquela situação. Eu tenho que agir e o ideal, nesse momento, é procurar um profissional para estar orientando. Tá? Então, o primeiro passo é levar a criança para fazer alguns exames, para ver se está tudo bem, os exames clínicos, né? Existe um cuidado especial quando a criança é manipulada, quando a criança... Então, existe a rede de apoio específica para isso e a rede de apoio medicamentosa também. Tá? Vamos falar um pouquinho com Deus, né? Então, Deus pode oferecer a cura, graça e força para superar o trauma causado pelo abuso. Então, de ambos os lados, né? Porque às vezes quem está agredindo é uma pessoa que a gente ama, às vezes é o irmão, é o priminho. Eu tenho que ter aquele olhar sensível para cuidar, porque o que a gente vê no início é o inimigo que está dominando. Então, eu tenho que ter aquela sensibilidade de não tratar mal aquela criança, falar para ela que não está certo. Porque o que acontece muito? É irmão de 7 anos com irmãzinha de 4. Então, eu não posso condenar e já achar que ele é um pedófilo. Não. As coisas que ele está passando, que ele está vivendo, que ele está assistindo, ele vai reproduzir ele com a irmã. Então, eu não vou já condenar. Eu tenho que ter aquele olhar carinhoso e explicar. Não é possível fazer isso, não é assim. Explicar o que é o correto, a linha ali da vida. O ideal é quando você estiver já casado, entendeu? Você explicando que a criança não tem parâmetro. Às vezes, a gente, na igreja, nós temos parâmetros de família, mas a criança ela não tem. Tá? Sabe que... Acho que eu já falei isso muitas vezes aqui na igreja. Eu fui batizada com 31 anos. Eu sempre amei muito ao Senhor, né? Então, eu fui católica, mas quando eu fui convidada para vir para a igreja, eu tinha lá uns 6 anos. Uma pessoa me convidou. Sabe aquela pessoa que traz? Você quer ir para a igreja comigo? Aí eu quero. Aí eu lembro que eu ia sábado de manhã para a igreja adventista e à tarde eu ia na missa. Então, eu aprendi muito aqui. Num determinado momento, depois que eu casei, que eu tive a minha filha, eu falei assim, eu quero tanto aquela igrejinha que eu aprendi tanta coisa, eu lia, né? Eu lembro direitinho as comidas, eu ia almoçar na casa do povo, né? E comia as coisas naturais. Eu nunca tinha conhecido que era pão integral. Então, a nossa igreja ensina muito. Tragam as crianças, para elas terem referência. Então, às vezes, eu tenho uma pessoinha que eu vejo que a família é meio desestruturada. Traz essa criança para dentro de casa para a gente. Esse é o nosso papel aqui. Nós vamos acolher essa criança, ensinar essa criança o que é respeito, o que é correto, o que pode e o que não pode. E hoje eu estou aqui com a minha família, né? Estou acabando, viu, gente?
acho que no penúltimo já. Então, aqui a base familiar, que é o que eu acabei de falar, tá? Então, as vivências de amor, confiança, obediência, enfim. Isso é o que a criança precisa. Aqui tem uma literatura, eu achei bem importante, como ajudar o seu filho a amar Jesus. Que às vezes você fala assim, Lu, não consigo trazer meu filho para a igreja. Né? Ele tem lá 12 anos, é criança, não consigo. Esse é um livro bem interessante, que vai nos ajudar. Alguém já conhece esse livro? Então, aqui a gente já pode concluir que as consequências do abuso praticado por aqueles que deveriam manter as crianças seguras e protegidas, ou por aqueles que deveriam representar, por seu exemplo, o conjunto de crenças de uma comunidade de fé, tem potencialmente a capacidade de impedir o desenvolvimento da religiosidade dessa criança. Então, aqui, o que eu estou falando? Que, se não existe esse exemplo em casa, cabe a nós, igreja, ajudarmos essa criança a ensinar. Cabe a nós. Se vocês estão numa igreja onde existem muito perto crianças muito vulneráveis, vamos acolhê-las, tá? Não vamos julgar. Se a criança faz bagunça, grita, é importante ter esse olhar carinhoso, como Jesus teve. Não foi isso que a gente aprendeu na escola sabatina agora, nessa semana? Né? Traz as minhas crianças, elas são importantes, elas que é o nosso amanhã aqui. Tá? Vamos trazer essas crianças aqui. Eu vejo que é um clube, uma igreja muito ativa, né, de aventureiros e desbravadores. Então, vamos fazer com que essas crianças chamem mais crianças. Eu acho muito legal quando tem agora em outubro, né? Vamos falar com a diretora do infantil. Eu fui do Ministério Infantil ano passado. Então, eu sempre fazia um trabalho com as crianças aqui. Traga um amiguinho, convida lá da escola. Né? Vamos trazer crianças, porque essa criança vai ser como eu. Eu tive essa vivência da criança, aí eu voltei para a minha igreja, né, que era católica, mas chegou um momento na minha vida, a sementinha estava lá. A sementinha estava lá. E lá nossa, eu quero que a minha filha agora coma comida natural, que ela saiba abrir a Bíblia. Gente, eu não quero criticar, tá? Mas eu lembro que eu fiz tudo quanto era crisma, batismo, perseverança na igreja católica, né? Mas eu aprendi a abrir a Bíblia aqui. Aqui que eu aprendi a abrir a Bíblia, porque a Bíblia só tinha no púlpito. Eu lembro que uma vez eu queria ver a Bíblia, mas eu tinha medo, que aquelas Bíblias gigantes, né? Aí eu tinha tanta curiosidade lá na igreja católica de abrir aquela Bíblia. Então, quando eu peguei a Bíblia a primeira vez, eu falei, nossa, né? Então, olha como é importante, né? Então, a gente pode fazer isso, trazer crianças para a igreja. Vamos aí para o fim. Aqui estão os telefones, tá? Do Disque Denúncia, que eu acho muito importante. Então, só finalizando, o abuso infantil não se limita só ao físico, tem o emocional também, e esse é tão destrutivo quanto. Então, vamos trabalhar as nossas palavras com as crianças, tá? Vamos trazer as nossas crianças para mais próximo de nós, sabe, o vizinho, o primo, enfim, vamos trazer as crianças para Jesus. E eu queria agora abrir, tem alguma perguntinha? Tem uma que eu acho que você meio que respondeu, mas a pessoa perguntou. Qual é o tipo de tratamento quando uma criança é abusada na tenra infância? Tá, eu acho importante quando a gente... Aqui, eu não sei em que momento. Então, primeiro, é importante levar no médico para ver se está tudo bem. Se ela não pegou nenhuma doença, é importante isso. Segundo, o tratamento psicológico. Porque ali, o que acontece na sala? A gente vai entendendo quem foi o abusador, como é que aconteceu. Eu, por exemplo, eu coloco uma casinha bem grande, e ali eu vejo como uma criança articula. Ali eu vejo como que ela pega o boneco e a boneca, né? A disposição na cama, enfim. Então, o ideal é procurar um terapeuta para ajudar na investigação. Sobre o comportamento em casa, acho que ele está falando do filho. Às vezes a criança é muito mal criada, não quer ir para a escola, não quer vir na igreja. Tem algum... Eu preciso... a gente está falando aqui na questão do abuso, né? Preciso entender o porquê que ela não quer. Ela não fala. Então, é aquilo que eu falei. Vamos colocar alguns desenhos e entender o porquê que ela não quer. Ver com a professora também. Aconteceu alguma coisa
com ela, que ela não quer mais ir para a escola, ou ele não quer vir para a escola. Segundo, a gente pode estar trabalhando com a criança. Olha, se você for na escola, você vai levar um lanchinho bem especial. Ou, Lu, a escola já dá o lanche. Se você for na escola, você pode comer esse chocolatinho. Então, é legal a criança fazer um marketing pessoal. Faça um marketing. Você indo para a escola, quando você chegar, vai ter aqui um bolo bem gostoso para você comer. Então, quando a gente... Todo o marketing é feito, nos seduz, não seduz? Então, é a mesma coisa. Para a criança, tem que ser muito gostoso ir para a escola. Olha, vai ter lá um momento... Você vai aprender sobre a história, sobre geografia, sobre as pedras. Então, quando a criança não quer, tenta trabalhar com ela com marketing assertivo, a gente diz, né? Uma outra pergunta é: como lidar com uma criança que ela foi abusada, mas ela não pertence à igreja, porém ela frequenta a igreja? Assim, o nosso comportamento como líder. O que a gente pode fazer, além de acolher essa criança? Às vezes, numa brincadeira, você vai orientando. Olha, normalmente eu faço muito assim, uma bonequinha. Então, a gente pode usar nunca pessoa, né? Olha, um dia, contou uma historinha para ela e falou: se um dia essa bonequinha aqui, se alguém tocar aqui nessa parte dela, não é legal. Por quê? Porque a mão está suja, pode ir bichinho lá. Então, a gente pode orientar a criança usando um outro objeto. Ou uma historinha, para ela ir entendendo. Primeiro, essa orientação com relação ao corpinho dela. Segundo, se você percebe que é alguém, né, entender como é que está sendo a rotina dela. Com quem ela fica em casa. Né? Então, por exemplo, eu já atendi uma criança que é um primo e que ele ama esse primo. Então, é uma relação de dependência, mas de abuso, mas de dependência. Até o momento que, quando a mãe foi falando, não é legal, ele começou a se perceber, em um determinado momento, ele falou para a professora. Ele não teve coragem de falar com a mãe do que estava acontecendo. Aí, o que acontece? Gente, é importante, muito importante, que a gente descubra em casa. Por quê? O que acontece quando a professora descobre? Ela tem a obrigação de informar a assistente social, o Estado. Aí, os pais vão sendo chamados. Aí vira mesmo uma denúncia pública, enfim. Então, quando é tudo muito esclarecido e a gente consegue trabalhar ali, cuidar de ambos ali, tanto do agressor, entendeu? Porque, que nem nesse caso, eram 2 menores. Aí as 2 famílias foram envolvidas. Aí a família o quê? Se distanciou, né? Foi muito, e ainda é muito difícil lidar com isso. Então, a gente pode lidar com isso com muito amor, que é aquilo que eu expliquei. Às vezes, a brincadeira vem, o abuso, mas eles vêm de uma forma que já se brincando. Tá? Então, é importante, sim, a gente está sempre falando isso para a criança. Aqui acabou as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Oi, querida. Olá. Olá. Eu super gostei por você ter abordado a questão da igreja. Ela, nesses projetos como aventureiros, desbravadores, eles trazerem isso para as crianças e os jovens, tá? Então, mas eu acho que também falta um pouquinho do conhecimento de relacionamento com a família dessas crianças, de conhecer quem são os pais, a mãe, né? Porque você precisa conhecer a criança e a família ter esse acolhimento, a família se sentir acolhida, né? Isso é muito importante. Então, eu acredito que nisso, né, nesse quesito, há de se melhorar, né? Então, eu gostaria que você pudesse também falar nessa questão, né? O que falta? O que falta para a igreja ter esse olhar sensível, tá? Na questão do acolhimento também da família, do conhecimento de quem é essa criança. Tá? Obrigada. Deixa eu ver se eu entendi para reforçar aqui. Então, falando dos pais, são 2 situações. Primeiro,
é aconselhar. Então, é isso que eu falei. Então, é importante, só nesse momento, é aconselhar somente. Então, é prevenção. Eu acho sim. Por isso que eu falei que lá em Tucuruvi nós tivemos ações preventivas para como orientar a higiene pessoal, enfim. Então, a gente agiu. Então, foram 2 momentos. Os pais, de um lado, os meninos com um profissional, no caso era um médico, né, com os meninos, e com as meninas era eu e mais uma psicóloga falando o jogo aberto com as meninas, né? Então a gente trabalhou prevenção, legal. Então a igreja fez isso, ela trabalhou em, né, foram 3 frentes, legal. E segundo, sim, quando a gente desconfia, é importante sim esse acolhimento para que não, aquilo que eu falei, para que não julgar ali o agressor, né? Mas é entender o que eu devo fazer enquanto mãe, porque às vezes eu tenho um filho que é o vítima e eu tenho um filho que é o agressor. Então eu preciso sim. Isso são ações da igreja. Então a igreja, como a gente está fazendo essa ação aqui, é importante a igreja fazer mais ações, então preventiva e remediativa, né? Conseguir responder e ajudar você também na questão? Posso falar rapidinho? Claro. Eu fui desbravadora há bastante tempo e eu lembro que na minha época de desbravadora e de diretoria, uma coisa que a gente sempre fazia era justamente entrar em contato com a família de todas as crianças que não frequentavam a igreja, que era para realmente conhecer essas famílias, orientar como funcionava. Então, principalmente a questão de respeito, o que era certo, o que era errado, que era manter um relacionamento e, consequentemente, trazia a família para a igreja. Então, a criança acabava trazendo a família para a igreja. Mas é muito importante ter esse relacionamento com a família. Então, poder explicar e falar o que é certo, o que é errado, mostrar o quão próximo você está da criança. Então, além de mostrar a pessoa dentro da igreja, o jovem, se apresentar para a família, falando eu sou a pessoa que está cuidando, que está acolhendo o seu filho, também conhecer a parte de dentro da família para saber o que a criança está enfrentando em casa. Eu acho que foi isso também que você quis dizer, né? Eu fui diretora ano passado do Ministério Infantil, tá? Então, essa questão, a gente trabalha muito, dependendo da historinha, né, com a criança em si. A gente trabalha bastante, né? O Ministério da Saúde também é muito envolvido, né, em trazer, resolver, então, na forma, né, prevenção, como é o caso aqui, que essa revista ela mostra tudo, né? Ela mostra muito a prevenção, o meu olhar, né, evitando situações e também acolhendo, né? Acho legal, tipo, você diz também, né, que não é só uma vez por ano, mas ter algo constante na igreja prevenindo. Acho legal também. A gente trabalhar ali com a diretoria, juntando a diretoria da saúde, com os Ministério Infantil, os aventureiros, os bravadores, aí a gente consegue atingir a todos. Mais alguém? Acho que não. Fazer oração ou depois do louvor? Vai ter uma música. Tá. Cris, vai ter a música? Vai ter uma música.
Nós vamos cantar agora a música tema do Quebrando o Silêncio de 2024. Vocês podem se levantar, podemos cantar juntos. Isso. O olhar de tristeza da criança revela a dor, mostra o abuso cruel e o sentimento de pavor. Silêncio esconde o grito, a angústia do coração. Que anseia por alívio, paz, amor e proteção. Vamos juntos lutar para proteger toda criança. Diga não à violência, diga sim à esperança. Quebre o silêncio, denuncie a violência. Proteja uma criança, tenha consciência. Não se cale, não se omita, é hora de agir. Um mundo melhor para todos precisamos construir. Cada família deve ser um lar de proteção, um lar de amor, segurança e atenção, onde a criança seja protegida e amada, tendo fé e carinho, sendo sempre respeitada. Quebre o silêncio, denuncie a violência. Proteja uma criança, tenha consciência. Não se cale, não se omita, é hora de agir. Um mundo melhor para todos precisamos construir. Quebrando o silêncio, vou proteger a criança. Não vou me calar, serei a voz da esperança. Quebrando o silêncio, vou proteger a criança. Não vou me calar, serei a voz da esperança. Quebrando o silêncio, vou proteger a criança. Não vou me calar, serei a voz da esperança. Quebrando o silêncio, se una a nós, família e sociedade juntos numa só voz, dizendo não à violência, não a toda dor, cuidando das crianças com muito mais amor. Quebre o silêncio, denuncie a violência. Proteja uma criança, tenha consciência. Não se cale, não se omita, é hora de agir. Um mundo melhor para todos precisamos construir. Vamos fazer com a mãozinha que nem estava mostrando ali, assim? Que é um sinal ali de acolhimento, né? Querido Deus, muito obrigada por estarmos aqui na Tua Santa Casa de Oração. Senhor, ajuda-nos a quebrar o silêncio e proteger as nossas crianças, os nossos jovens, a nossa família, Senhor, de toda e qualquer violência. Ajuda-nos, Senhor, também a acalmar os nossos corações e não sermos também insensíveis e que possamos não ser grossos nas palavras com as crianças. Nos ajude, Senhor. Fique conosco, cuide da nossa programação, que ainda continuará, e que possamos levar muitas crianças, muitas pessoas a Cristo Jesus. Obrigada por tudo, perdoe nossos pecados, é o que te pedimos por Jesus. Amém.